Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado à discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre mais um ataque israelense contra alvos iranianos na Síria, o segundo em menos de 24 horas e o terceiro no espaço de uma semana, o que levou o Irã a fazer uma dura e muito incisiva ameaça. Como já expliquei em outros vídeos aqui no canal, desde que a guerra civil na Síria começou em 2011, que muitos grupos e países envolveram-se diretamente no conflito, e dentre eles está o Irã, um país que mantém como uma das suas políticas oficiais de Estado a destruição completa do Estado de Israel. O Irã, através de acordos secretos com Bashar al-Assad, viu no caos gerado pela guerra civil síria a oportunidade perfeita para instalar armas naquele país, estrategicamente bem posicionadas a poucos quilômetros da fronteira israelense, nas colinas de Golã. De acordo com Teherã, o exército iraniano opera nesse momento centenas de mísseis baseados no antigo Scud soviético. Mísseis com pouca precisão, mas capazes de transportar cargas explosivas de mais de 1 tonelada, sendo por isso letais contra grandes centros urbanos. Se os iranianos conseguirem instalar esses mísseis na Síria, cidades israelenses poderão ser atingidas em pouquíssimos segundos, com Tel Aviv, o principal centro econômico e tecnológico de Israel, podendo ser atingido em menos de 2 ou 3 minutos por esses terríveis foguetes. Por isso, desde que se tornou evidente que o Irã estava concentrando armas na Síria, os israelenses realizam ataques aéreos frequentes, por meio dos seus caças F-15 e F-16, e também por meio de mísseis de cruzeiro de médio alcance. Esses ataques intensificaram-se nos últimos 3 anos, com Israel tendo realizado mais de 100 ataques contra alvos iranianos na Síria, destruindo armazéns, comboios e depósitos de mísseis e munições, alguns localizados no deserto e outros próximos a centros urbanos como Damasco. Como essas armas iranianas estão em território sírio, as defesas antiaéreas sírias são sempre acionadas, o que resultou, em fevereiro de 2018, na destruição de um caça F-16 israelense que retornava da Síria após a realização de um ataque. Mas de modo geral, os ataques israelenses são bem-sucedidos e muitas baterias sírias são destruídas no processo. E desde o final de 2018, em resposta à destruição de um IL-20 russo, que a Síria está operando o sistema S-300, muito mais avançado e eficiente do que o sistema S-200. Apesar de ser um sistema mais adequado para uma defesa aérea contra caças e mísseis de cruzeiro, os ataques israelenses aumentaram de intensidade desde o início de 2019, atingindo um ponto máximo nesse fim de semana, com 2 grandes ataques contra alvos iranianos na Síria em menos de 24 horas. Esses ataques concentraram-se na região de Damasco, uma área coberta pelo sistema S-300, com resultados muito positivos para Israel, que, de acordo com imagens de satélite divulgadas recentemente, conseguiu destruir os depósitos de mísseis e de munições que os iranianos mantinham naquela região. E em resposta aos ataques realizados ontem, domingo, dia 20 de janeiro, o brigadeiro-general Aziz Nazirzadeh, chefe da Força Aérea Iraniana, disse que os seus pilotos estão prontos e impacientes para lutarem contra Israel, com o objetivo de eliminar totalmente aquele país da face da terra. Em resposta a essa declaração, um porta-voz das Forças Armadas israelenses disse que Israel está preparado para todos os cenários e que continuará firme na missão de defender o país. Ontem, Israel também forneceu imagens do sistema Iron Dome de defesa antiaérea sendo acionado nas colinas de Golã em resposta ao lançamento de um foguete iraniano, e divulgou também imagens de ataques aéreos contra baterias antiaéreas sírias, aparentemente sistemas Pantsir S-1 de curto alcance. A Rússia, que mantém mais de 3.000 militares na região, mas que insiste em não se meter nesses ataques israelenses contra a Síria, informou que mais de 30 mísseis de cruzeiro lançados por Israel foram abatidos pela Síria e que pelo menos 4 militares sírios foram mortos. Não deixa de ser impressionante, de um ponto de vista meramente técnico, como Israel é capaz de driblar defesas antiaéreas supostamente tão avançadas.